Ao ouvir a faxineira tocar o violino, o milionário ficou paralisado ao reconhecer a música, a mesma que sua esposa tocava antes de desaparecer há 20 anos. A mansão Pereira, situada nos arredores de São Paulo, era um monumento ao silêncio. Seu interior, repleto de móveis luxuosos e tapetes importados, não escondia a falta de vida que dominava cada canto da casa. Uma mansão que, anos atrás, era um lar. Agora parecia um mausoléu onde as lembranças se agarravam às paredes como sombras silenciosas. Eduardo Pereira, seu único morador, era um homem marcado pelo tempo, com quase 50 anos. Os fios grisalhos já começavam a dominar seu cabelo escuro, e as linhas em seu rosto eram um reflexo dos anos de solidão. Desde o desaparecimento de sua esposa, Ana Clara, 20 anos atrás, ele havia se fechado para o mundo. Os funcionários da casa vinham e iam, mas nenhum deles ousava interromper o silêncio que Eduardo parecia cultivar. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, rodeado de papéis e negócios que mantinham seu império empresarial funcionando. No entanto, apesar de todo o sucesso, a única coisa que ele realmente queria não podia ser comprada. Respostas. Naquela manhã, uma nova funcionária chegou à mansão. Luana Alves, uma jovem de 20 anos, começaria a trabalhar como faxineira. De origem humilde, cresceu em um orfanato em Salvador, sem nunca conhecer seus pais biológicos. Sua vida sempre foi marcada pela luta, mas sua resiliência a trouxe até ali. Aquele novo emprego que poderia significar uma oportunidade para melhorar de vida. Luana era uma jovem de sorriso fácil e olhos vivos, mas havia algo nela que nem ela mesma compreendia. Desde pequena, uma melodia assombrava sua mente. Ela não sabia de onde vinha, nem quem a ensinou, simplesmente fazia parte dela. Assim que chegou à mansão, foi recebida por Dona Cida, a governanta da casa. Seja bem-vinda, Luana. Aqui é um lugar de trabalho sério. O patrão não gosta de muita conversa. Faça suas tarefas e evite incomodá-lo. Pode deixar, Dona Cida. Só quero trabalhar direitinho, respondeu Luana. Determinada, as primeiras horas passaram rapidamente. Ela limpava os corredores e os cômodos com atenção, observando cada detalhe da casa. Tudo era impecável, mas carregava um peso invisível, como se o tempo estivesse parado ali dentro. No final da tarde, enquanto organizava um dos cômodos mais afastados da casa, encontrou um porão. A porta estava entreaberta, e a curiosidade a fez descer os degraus de madeira. O espaço era iluminado por uma fraca lâmpada pendurada no teto, entre móveis antigos e caixas empoeiradas. Algo chamou sua atenção, um estojo de violino. Ela se aproximou devagar e abriu a tampa com cuidado. O violino estava ali, bem conservado, mas claramente esquecido. Seus dedos deslizaram sobre as cordas, e um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar muito, pegou o instrumento e o posicionou como se fosse uma extensão de si mesma. Fechou os olhos e, instintivamente, começou a tocar. A melodia fluía de seus dedos como se sempre tivesse estado ali. Esperando para ser libertada, a música ecoou pelos corredores da mansão, suave e melancólica. O som viajou pelas paredes, subindo pelas escadas, passando pelas portas fechadas, até alcançar o escritório de Eduardo. Ele estava concentrado em um documento quando a melodia o atingiu como um golpe. Seu coração parou por um segundo. A caneta escorregou de seus dedos. Não podia ser aquela música, a mesma que Ana Clara costumava tocar. O impacto foi tão forte que ele se levantou bruscamente, empurrando a cadeira para trás. Seu peito subia e descia rapidamente. Era um fantasma, uma ilusão criada por sua própria mente cansada. Guiado pelo som, Eduardo caminhou pelos corredores, como um homem hipnotizado. Cada passo o levava mais perto da origem da melodia, mas também mais fundo em suas memórias. Ele se lembrou das noites em que ficava no sofá, ouvindo Ana Clara tocar aquela mesma música. Ele se lembrou de como ela sorria ao terminar, de como seus olhos brilhavam. Mas Ana Clara estava morta, ou pelo menos era nisso que ele acreditava. Quando finalmente chegou ao porão, Eduardo ficou imóvel na porta. Seu olhar encontrou a jovem de olhos fechados, tocando o violino com uma intensidade impressionante. Era como se a música estivesse gravada em sua alma.
Luana terminou a última nota com um suspiro. Ao abrir os olhos, encontrou o olhar fixo de Eduardo sobre ela. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma emoção inexplicável. Eduardo, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas, deu um passo à frente e murmurou: "Quem lhe ensinou essa música?" Luana, confusa com a intensidade da pergunta, hesitou antes de responder. Eu não sei. Sempre toquei essa música como se já fizesse parte de mim." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo dentro dele gritava que aquilo não era coincidência. A melodia que ele julgava perdida no tempo acabava de voltar à sua vida. E com ela, um mistério que mudaria tudo. O silêncio que se instalou entre Eduardo e Luana era quase tão intenso quanto a música que havia acabado de ecoar pelos corredores da mansão. Ele a encarava, imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Luana, por sua vez, sentia um estranho desconforto diante daquele olhar penetrante. "Como você conhece essa música?" Eduardo repetiu a pergunta, sua voz carregada de emoção contida. Luana abaixou lentamente o violino, sentindo um frio na barriga. Ela não entendia o motivo da reação dele, mas algo dentro dela dizia que aquela melodia tinha um significado muito maior do que imaginava. Eu não sei. Desde que me entendo por gente, essa música está na minha cabeça", respondeu hesitante. "Eu simplesmente toco. Não lembro de ninguém me ensinando." A resposta não era suficiente para Eduardo. Seu coração acelerado parecia querer saltar de seu peito. Ele deu um passo adiante, ainda sem conseguir desviar o olhar dela. "Essa música", ele começou, a voz trêmula. Apenas uma pessoa sabia tocá-la dessa forma. Luana franziu a testa, intrigada. "Quem?" Eduardo piscou algumas vezes, como se tentasse organizar os pensamentos antes de responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz firme de Dona Cida ecoou pelo porão. "Luana, o que você está fazendo aí embaixo?" A jovem se assustou e rapidamente colocou o violino de volta no estojo, como se estivesse fazendo algo errado. Eduardo, por outro lado, pareceu despertar de um transe. Dona Cida desceu os degraus com pressa, lançando um olhar desconfiado para os dois. "Eu estava limpando e achei esse violino", Luana explicou rapidamente. A governanta suspirou, colocando as mãos na cintura. "Esse violino não deve ser tocado, menina. É uma lembrança da Dona Ana Clara." O nome caiu sobre Luana como um peso invisível. Eduardo apertou os olhos, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Eu não sabia", Luana murmurou abaixando a cabeça. "Agora já sabe", Dona Cida disse, pegando o estojo e fechando-o com cuidado. "Esse violino deve ficar guardado." Ela olhou para Eduardo, esperando que ele dissesse algo, mas ele continuava ali, parado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. "Está tudo bem, Dona Cida", ele finalmente disse, com a voz mais controlada. "Eu mesmo vou guardar o violino." A governanta hesitou, mas acabou entregando o estojo nas mãos dele. "Como quiser, senhor." Eduardo segurou o violino com firmeza, como se estivesse segurando um pedaço do passado que pensava ter perdido para sempre. Luana sentiu um desconforto estranho crescer dentro dela. Algo lhe dizia que aquela música significava mais do que qualquer um ali poderia imaginar. "Volte ao trabalho, Luana", Dona Cida disse, suavizando o tom. Luana assentiu e subiu as escadas, sentindo o peso do olhar de Eduardo sobre suas costas. Durante o resto do dia, Eduardo não conseguiu se concentrar em nada. Ele passou horas sentado em seu escritório, encarando o violino sobre a mesa. Seu peito estava apertado, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. Ele pegou um copo de uísque, mas mal conseguiu beber. Seus olhos voltaram ao instrumento, e por um instante ele quase conseguiu ouvir Ana Clara tocando. Como fazia todas as noites antes de desaparecer, a dor da lembrança o fez fechar os olhos. Ele precisava saber mais sobre Luana. Aquela música não era algo comum. Ela era deles, sua e de Ana Clara. Era impossível que uma garota qualquer, vinda do nada, soubesse tocá-la com tanta precisão. Ele pegou o telefone e discou um número conhecido. "Ricardo, preciso dos seus serviços." A voz do outro lado atendeu prontamente. "Que tipo de serviço, doutor?"
Eduardo respirou fundo antes de responder. Quero que investigue a jovem que começou a trabalhar aqui hoje, Luana Alves. Quero saber tudo sobre ela. Naquela noite, Luana mal conseguiu dormir. A conversa com Eduardo, a reação dele ao ouvi-la tocar, tudo parecia um grande enigma. Por que aquela música o afetou tanto? Quem era Ana Clara? Virou-se na cama, inquieta. Sentia como se estivesse no meio de algo muito maior do que podia compreender. Fechou os olhos e tentou se lembrar de sua infância. Mas sua mente estava nebulosa. Suas únicas memórias eram do orfanato onde cresceu, das freiras que a criaram e da melodia que sempre esteve com ela, como um eco do passado, o que aquela música significava. No dia seguinte, Eduardo desceu para o café da manhã, mas estava claro que não havia dormido bem. Seus olhos estavam vermelhos, e ele mal tocou na comida, enquanto tomava um gole de café. Viu Luana atravessar o salão com um balde e um pano. Seus olhos se encontraram por um instante, e ela desviou o olhar rapidamente. Ele percebeu o desconforto da jovem, e se perguntou se havia sido duro demais no dia anterior, mas não podia ignorar o que sentia. Quando ela desapareceu pelo corredor, Eduardo pegou o telefone e discou novamente. Alguma novidade? Perguntou ao detetive, do outro lado. Ricardo respondeu. Ainda estou reunindo informações, doutor, mas já descobri uma coisa interessante. Eduardo apertou o telefone com mais força. É o quê? A voz do detetive soou carregada de mistério. Luana Alves cresceu em um orfanato em Salvador. Não tem registros de família. Foi abandonada ainda bebê. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele fechou os olhos e respirou fundo. O passado que ele acreditava ter enterrado estava começando a emergir. E com ele, segredos que ele jamais imaginou que precisaria encarar novamente. Eduardo não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Ou talvez certo, mas assustador demais para ser compreendido de imediato. A ligação com Ricardo ainda ecoava em sua mente. Luana foi abandonada em um orfanato em Salvador. Por mais que tentasse racionalizar, não conseguia ignorar a estranha coincidência. Ele sabia que Ana Clara fugiu com sua filha após o acidente, acreditando que ele estava morto. Mas se Luana tinha sido deixada em um orfanato? O que aconteceu nesse intervalo? Onde Ana Clara estava? E por que nunca voltou para procurá-lo? A cada nova pergunta, o nó em seu peito apertava mais. Ele precisava de mais informações. Ricardo, continue investigando, ordenou, sua voz carregada de urgência. Quero saber tudo, do outro lado da linha. O detetive confirmou. Vou aprofundar a busca, doutor. Se houver algo mais, eu encontro. Eduardo desligou o telefone e passou as mãos pelo rosto. O dia mal havia começado, e ele já se sentia exausto. Enquanto isso, Luana tentava ignorar a estranha tensão que sentia desde a noite anterior, desde que Eduardo a pegou tocando o violino. O olhar dele não saía de sua mente. Ela estava acostumada a trabalhar em casas de família, mas nunca tinha sentido aquela sensação antes, como se de alguma forma aquele lugar e aquelas pessoas fizessem parte de sua história. Decidida a não se deixar levar por pensamentos confusos, concentrou-se em seu trabalho, pegou os produtos de limpeza e começou a organizar o escritório de Eduardo. O ambiente era carregado, como se fosse um espaço onde o tempo tivesse parado. Ao limpar uma das prateleiras, notou um porta-retratos virado para baixo. Seu instinto a fez pegá-lo, e ao virar a moldura, seu coração deu um salto. Era uma foto antiga. Eduardo estava ao lado de uma mulher lindíssima, de cabelos castanhos e olhos expressivos. Nos braços dela, um bebê sorridente. Luana sentiu um aperto no peito. Ela não sabia explicar o porquê, mas aquela imagem mexia com ela de uma forma inexplicável. Antes que pudesse se aprofundar mais em seus devaneios, a porta se abriu. O que está fazendo? A voz de Eduardo cortou o silêncio como uma lâmina. Luana se sobressaltou e, sem querer, derrubou o porta-retratos no chão. O vidro se quebrou em 1000 pedaços. Ai, meu Deus! Me desculpe, senhor. Eu só estava limpando. Não queria... Ela se abaixou rapidamente para juntar os cacos. Eduardo caminhou até ela e pegou o porta-retratos. Seu olhar se suavizou por um breve instante ao ver a foto, mas logo ele voltou à sua postura rígida. Está tudo bem.
disse, seco, colocando a moldura de lado. Eu posso consertar? Não precisa. Luana abaixou a cabeça, desconfortável. Eduardo a observou por alguns segundos, antes de soltar um suspiro. Essa mulher da foto. Você sabe quem é? Luana ergueu os olhos, sem saber se era uma pergunta retórica. Acho que é sua esposa. Dona Ana Clara, certo? Eduardo assentiu lentamente. Sim, e essa criança nos braços dela era minha filha. Luana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que aconteceu com elas? Eduardo hesitou. Ele nunca falava sobre isso, mas por algum motivo sentiu que precisava contar. Elas desapareceram há 20 anos, ele disse, com a voz carregada de emoção contida. Um acidente nos separou. Luana franziu a testa. Um acidente. Eduardo passou a mão pelos cabelos, como se lutasse contra lembranças dolorosas. Sofremos um acidente de carro. Quando acordei no hospital, descobri que Ana Clara e minha filha haviam sumido. Durante anos, procurei por elas, mas nunca encontrei nenhuma pista. Luana não sabia o que dizer. Algo dentro dela gritava que aquela história não lhe era estranha. Eduardo percebeu o silêncio dela e forçou um pequeno sorriso, mas seu olhar continuava distante. Enfim, você já tem muito trabalho. Vá. Luana assentiu e saiu do escritório, mas suas mãos tremiam. Aquele porta-retratos, aquele bebê, porque aquela imagem não saía da sua cabeça. Naquela noite, Eduardo foi até seu bar particular e serviu uma dose generosa de uísque. Seus pensamentos estavam um caos. Não conseguia parar de pensar no que descobriu sobre Luana. Uma criança abandonada em um orfanato. Uma música que apenas Ana Clara sabia tocar. E agora, uma conexão inexplicável entre Luana e a história de sua família. Ele pegou o violino e passou a ponta dos dedos sobre a madeira envelhecida. A última vez que ouviu aquele som, Ana Clara estava ao seu lado. Agora, era Luana quem fazia a melodia ressurgir. Por mais que tentasse negar, a verdade era cada vez mais clara. Luana poderia ser sua filha, mas se ela era, onde estava Ana Clara? Do outro lado da mansão, Luana revirava-se na cama. Sonhos desconexos vinham e iam, fragmentos de imagens que não conseguia entender. Em um dos sonhos, ela era uma garotinha brincando ao som de um violino. Havia uma mulher cantando para ela, mas o rosto era sempre um borrão. Ela acordou com um sobressalto. Seu coração disparado, aquilo era uma lembrança. Ou apenas sua mente criando fantasias? Ela não sabia, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela mansão guardava muito mais do que simples memórias do passado de Eduardo. De alguma forma, sua história estava ligada àquele lugar. E talvez ela estivesse prestes a descobrir o motivo. A noite foi longa para Eduardo. Ele mal dormiu, e as poucas horas de sono foram povoadas por pesadelos confusos e lembranças que se misturavam à realidade. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, ele já estava de pé, sentado na poltrona de seu escritório, encarando o violino sobre a mesa. Ele nunca foi um homem de acreditar em coincidências. No mundo dos negócios, onde passou a maior parte da vida, ele aprendeu que tudo tem uma explicação lógica, um motivo racional. Mas o que estava acontecendo com Luana desafiava qualquer lógica que ele conhecesse. Se ela fosse realmente sua filha, onde Ana Clara esteve esse tempo todo? Por que nunca tentou entrar em contato? Um aperto no peito o fez pegar o telefone mais uma vez. Ele precisava de respostas, e precisava delas rápido. Ricardo, alguma novidade? A voz do detetive soou do outro lado da linha, profissional e eficiente como sempre. Ainda estou reunindo informações, doutor, mas já consegui algo importante. Estou enviando documentos sobre o orfanato onde Luana cresceu. Parece que ela chegou lá com cerca de 3 anos de idade. Eduardo franziu a testa. 3 anos. Sim, o orfanato registrou a chegada dela como criança encontrada sem identificação. Não há menção de pais, nem de como ela chegou lá. Mas os arquivos são antigos. E algumas partes estão faltando. Vou tentar conseguir mais detalhes. Eduardo esfregou as têmporas. A situação estava cada vez mais estranha. Continue investigando. Quero saber como essa menina foi parar nesse orfanato. Sim, senhor. Aviso assim que tiver algo novo. Eduardo desligou e soltou um longo suspiro.
Sua mente estava em turbilhão. Luana, por outro lado, tentava se concentrar no trabalho, mas sua cabeça estava em outro lugar. Desde o dia anterior, ela não conseguia esquecer a foto que viu no escritório de Eduardo. Algo nela despertava uma inquietação inexplicável. E aquela melodia, por que ele reagiu daquele jeito? Enquanto esfregava o chão do corredor do segundo andar, Dona Cida se aproximou, observando-a com atenção. Tá tudo bem, menina. Tá com uma cara de quem viu assombração. Luana suspirou, sentando-se sobre os calcanhares. Eu só tô pensando em umas coisas. No patrão, né? Dona Cida arqueou as sobrancelhas. Luana arregalou os olhos. Como assim? A governanta cruzou os braços e olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo. Desde que você tocou aquele violino, ele não é mais o mesmo. Ele sempre foi um homem fechado. Mas agora tá mais estranho que nunca. Luana mordeu o lábio inferior. Por quê? Dona Cida se inclinou um pouco mais perto. Porque aquela música era da Dona Ana Clara? O coração de Luana disparou. Ele me disse isso, mas por que essa música é tão importante para ele? Dona Cida suspirou. Essa casa já foi muito diferente, sabe? Antes do desaparecimento da Dona Ana Clara. Essa mansão era cheia de vida. O patrão sorria mais, recebia visitas. A pequena filha deles brincava pelos corredores. Mas depois do acidente tudo mudou. Luana engoliu em seco. Acidente. A governanta assentiu. Um acidente de carro. Foi nessa época que Dona Ana Clara e a filha dele sumiram. E, desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E ele nunca soube para onde elas foram. Não. Durante anos ele procurou, mas nunca encontrou nada. A jovem sentiu um nó na garganta. Acidente de carro, mulher desaparecida, filha sumida. Seu peito se apertou. As informações ecoavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ainda não se encaixavam. Agora, me diz, menina. Dona Cida estreitou os olhos. Como é que você conhece essa música? Luana hesitou por um instante, mas sabia que não adiantava mentir. Eu não sei, desde pequena essa melodia sempre esteve na minha cabeça. Mas eu não faço ideia de onde aprendi. A governanta a encarou com intensidade. Pois eu te digo uma coisa. Isso não é coincidência. Eduardo passava os dedos sobre a foto quebrada em sua mesa quando seu telefone tocou novamente. Era Ricardo. Doutor, consegui algo que pode interessar ao senhor. Eduardo se endireitou na cadeira. Fale. Localizei algumas informações sobre Ana Clara. Parece que alguns anos depois do desaparecimento, alguém com o nome dela viveu por um tempo em Minas Gerais, em uma vila afastada. O coração de Eduardo deu um salto. Minas Gerais. Sim, não há registros dela oficialmente. Mas há relatos de uma mulher parecida com a descrição dela, vivendo com uma criança. Eduardo apertou o telefone com mais força. E depois, elas simplesmente sumiram. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando processar. Ana Clara estava viva, e mais do que isso, com uma criança. Seu peito subia e descia rapidamente. Será que Luana poderia ser essa criança? Se fosse, isso significava que ele estava diante de sua filha esse tempo todo, sem saber, mas ainda restavam muitas perguntas. Por que Ana Clara nunca voltou? Como Luana foi parar em um orfanato? Ele se levantou com pressa. Ele precisava falar com Luana, agora. Luana estava sentada na cozinha, tomando um copo d'água, quando ouviu passos apressados no corredor. Antes que pudesse reagir, Eduardo apareceu na porta, com o rosto carregado de emoção. Luana, ele disse, e sua voz carregava um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Ela piscou confusa. Sim, senhor. Ele a encarou por um instante, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Então, finalmente perguntou. Você se lembra de alguma coisa da sua infância? Luana franziu a testa, surpresa pela pergunta repentina. O quê? Alguma coisa. Antes do orfanato. Alguma lembrança. Qualquer coisa. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando puxar qualquer memória concreta. Mas tudo o que conseguia lembrar eram flashes vagos e desconexos. Eu... não sei.
Só tenho alguns sonhos estranhos. Lembro de uma mulher cantando para mim. E dessa melodia que eu sempre toquei. Eduardo prendeu a respiração. Você se lembra do rosto dela? Luana fechou os olhos, tentando buscar a imagem. Mas como sempre, era apenas um borrão. Não. Eduardo soltou o ar lentamente. Ele precisava de mais respostas. Mas no fundo, já começava a temer que conhecia a verdade. E essa verdade estava prestes a mudar tudo. A mente de Eduardo estava um verdadeiro turbilhão. Desde que ouvira Luana tocar aquela melodia, ele não conseguia mais raciocinar como antes. As memórias de Ana Clara, que ele tanto tentou enterrar, estavam voltando com força total, junto com um misto de esperança e dor. Mas o que mais o incomodava era a inquietação crescente dentro de si. Tudo indicava que Luana era sua filha, mas ainda havia lacunas nessa história. Se Ana Clara esteve viva por tanto tempo, por que nunca tentou voltar para ele? E principalmente, como Luana foi parar em um orfanato, sozinha, a noite caiu sobre a mansão, e o silêncio absoluto reinava pelos corredores. Eduardo não conseguiu dormir. Depois de muito tempo encarando o teto de seu quarto, levantou-se e caminhou até o escritório. Pegou um copo de uísque e ficou observando a foto quebrada em sua mesa. O retrato de Ana Clara com a filha nos braços parecia zombar dele. Onde você esteve esse tempo todo? Murmurou, como se a imagem pudesse lhe dar alguma resposta. Ele suspirou e pegou o telefone. Ricardo, disse assim que a ligação foi atendida. Preciso que continue com a investigação. Claro, doutor. Tenho mais algumas informações. Eduardo endireitou-se. Diga. Consegui contato com algumas pessoas da vila onde Ana Clara morou. Parece que ela viveu lá por um tempo. Mas um dia, simplesmente desapareceu. Eduardo sentiu um calafrio. Desapareceu como? Sumiu, de um dia para o outro. Ninguém sabe dizer para onde foi. Alguns moradores dizem que viram ela pela última vez indo para a estrada com a filha. Mas depois disso, nada. Eduardo fechou os olhos. Isso não faz sentido. Ricardo respirou fundo. Mas tem mais uma coisa. Um dos moradores se lembra de uma garotinha que vivia com ela. E disse que essa menina sempre tocava uma melodia no violino. Eduardo ficou imóvel. A confirmação que ele tanto temia estava ali. Luana era sua filha. Mas isso significava que, em algum momento, Ana Clara perdeu Luana e nunca mais a encontrou. Eduardo segurou o telefone com força, sentindo a angústia apertar seu peito. Ricardo, preciso que descubra tudo o que aconteceu com Ana Clara depois disso. Para onde ela foi? Se está viva. Eu preciso encontrá-la. Vou continuar as buscas, doutor. Aviso assim que tiver novidades. Eduardo desligou o telefone e passou as mãos pelo rosto. A angústia estava se tornando insuportável. Ele havia passado 20 anos acreditando que Ana Clara estava morta. E agora, de repente, descobria que ela estivera viva esse tempo todo. Mas a pergunta que mais doía era: será que ainda estava? Ele olhou para o relógio. Eram quase 3 da manhã. Sabia que não conseguiria dormir. Levantou-se e saiu do escritório, andando pelos corredores escuros da mansão. Seu coração estava pesado, e ele sentia como se estivesse revivendo um pesadelo. Seus passos o levaram até o porão. Eduardo hesitou por um instante antes de abrir a porta. O cheiro de madeira envelhecida e poeira tomou conta de seus sentidos. A fraca luz do ambiente mal iluminava os móveis antigos espalhados pelo espaço, e ali, sobre uma mesa, estava o violino. Ele caminhou até ele e passou os dedos sobre a madeira. Como se estivesse tocando um pedaço de seu passado, fechou os olhos. Por um instante, ele conseguiu ouvir Ana Clara tocando, como fazia todas as noites antes de dormir. Ele lembrou-se de como ela sorria enquanto tocava, do brilho em seus olhos ao dedilhar as cordas com precisão. E então, lembrou-se da noite do acidente. A chuva intensa, os faróis ofuscantes, o som estridente de metal se retorcendo. Quando ele acordou no hospital, Ana Clara e sua filha tinham sumido. Eduardo sentiu um nó na garganta. Durante anos, tentou aceitar que elas estavam mortas. Mas agora, Luana era a prova de que isso não era verdade. E se ela estava viva, havia uma chance de que Ana Clara também estivesse. Ele pegou o violino e subiu de volta para o escritório. Precisava pensar. Naquela mesma noite, Luana dormia inquieta em seu quarto.
Os sonhos vinham e iam. Como flashes de um filme antigo, ela se via pequena, correndo por um jardim florido. O sol brilhava, e uma brisa suave bagunçava seus cabelos. E então, ouviu a música, a melodia que sempre conheceu, mas nunca soube de onde vinha. Ela virou-se e viu uma mulher, cabelos castanhos, sorriso delicado. Mamãe, sussurrou, no sonho. Mas antes que pudesse ver o rosto dela com clareza, tudo ficou escuro. Ela acordou ofegante, o coração disparado. Aquela mulher seria a mesma da foto. Luana sentou-se na cama, tentando controlar a respiração. O que estava acontecendo com ela? Nos últimos dias, sua vida parecia ter sido virada de cabeça para baixo. Tudo naquela casa estava mexendo com algo dentro dela, como se tivesse passado a vida inteira tentando lembrar de algo que, agora, estava a um passo de alcançar, mas ela ainda não conseguia ver, ainda não conseguia entender. Na manhã seguinte, Eduardo estava tomando café quando Ricardo ligou novamente. Doutor, conseguimos mais uma pista sobre Ana Clara. Eduardo largou a xícara e pegou o telefone com pressa. O que descobriu? Encontramos um registro de passagem dela por Curitiba, alguns anos depois do desaparecimento. Eduardo ficou tenso. Curitiba? Sim, e tem mais. Parece que, depois de Minas Gerais, ela tentou recomeçar a vida por lá. Mas, mais uma vez, desapareceu. Eduardo fechou os olhos. Cada vez mais, sentia que estava correndo contra o tempo. Ana Clara estava viva. Mas onde? E por que ela nunca voltou para procurá-lo? Ele precisava encontrá-la. E precisava contar a verdade a Luana. Mesmo que isso mudasse suas vidas para sempre. O telefone ainda estava em sua mão quando Eduardo percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que o normal. Curitiba? Ana Clara esteve lá? Talvez ainda estivesse. Depois de 20 anos vivendo com a dor da incerteza, ele agora segurava uma pista concreta. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava se aproximando da verdade. Ricardo, preciso que vá pessoalmente a Curitiba, disse sem hesitar. Encontre qualquer informação, qualquer registro. Fale com quem for necessário, descubra onde ela está. Já estou providenciando isso, doutor, respondeu o detetive. Eduardo desligou a chamada e passou a mão pelo rosto. Sua mente estava acelerada. Ele se levantou e andou de um lado para o outro do escritório, tentando organizar os pensamentos. Se Ana Clara realmente estava viva e viveu em Curitiba, por que nunca voltou para ele? E mais importante, por que nunca procurou por Luana? A jovem ainda não sabia de nada. Eduardo estava sendo cauteloso, pois precisava de mais certezas antes de revelar a verdade. Mas uma parte dele temia a reação dela. E se Luana não quisesse aceitar? E se ela não quisesse ser sua filha? Ele suspirou e olhou para a janela. O sol da manhã banhava os jardins da mansão, mas ele sentia-se como se estivesse em meio a uma tempestade. Do outro lado da mansão, Luana estava perdida em pensamentos. Desde o sonho da noite anterior, algo dentro dela parecia inquieto. O rosto daquela mulher, a melodia, a foto. Ela não sabia como explicar, mas cada vez mais tinha a sensação de que aquela casa fazia parte de sua história. Mas como? Ela não queria parecer paranoica, mas sentia que Eduardo estava estranho com ela. Desde que ele a pegou tocando o violino, algo mudou na maneira como ele a olhava, como se estivesse tentando decifrá-la, como se estivesse vendo um fantasma. Será que ele sabe algo sobre mim que eu não sei? A ideia lhe causou um arrepio. Decidiu que precisava esclarecer isso. Luana estava limpando a sala de estar, quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu Eduardo parado na entrada do cômodo, observando-a. "Podemos conversar?" ele perguntou. O coração dela acelerou um pouco. "Claro, senhor." Ele gesticulou para que ela o seguisse até a varanda. O vento leve balançava as folhas das árvores e o som dos pássaros preenchia o silêncio desconfortável entre os dois. Eduardo apoiou as mãos na grade de ferro e respirou fundo antes de falar. "Luana, me diga uma coisa. Você nunca tentou procurar sua família biológica?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela engoliu em seco antes de responder. "Eu já pensei nisso, claro, mas nunca tive nenhuma pista. Nenhum nome. Nada. Quando me deixaram no orfanato, eu era muito pequena.
As freiras disseram que fui encontrada sozinha perto da estrada. Eduardo sentiu um frio na espinha. Estrada? Luana assentiu. Sim, segundo elas, alguém me deixou lá, mas ninguém sabe quem foi. Eduardo prendeu a respiração. Aquilo se encaixava com a informação que Ricardo encontrou. Luana foi abandonada perto de uma estrada. Ana Clara desapareceu sem deixar vestígios. Eduardo sentiu a garganta apertar. Ana Clara perdeu Luana. Mas como? O que aconteceu naquela estrada? Luana percebeu a expressão perturbada dele. Por que está me perguntando isso, senhor? Eduardo hesitou. Ele não podia contar tudo ainda. Apenas curiosidade, disse, tentando disfarçar. Mas Luana não era boba. O senhor me fez essa pergunta como se já soubesse a resposta. Ele ficou em silêncio. Ela continuou, estreitando os olhos. O senhor está escondendo alguma coisa de mim. Eduardo engoliu seco. Ele não queria mentir, mas também não podia lançar essa verdade sobre ela sem provas concretas. Eu só achei curioso, ele disse, desviando o olhar. Você saber tocar aquela música? E agora isso. Luana cruzou os braços. E se eu for direta, o senhor acha que me conhece de algum lugar? Eduardo ficou tenso. A verdade estava ali, prestes a ser dita, mas ele simplesmente não conseguiu responder. Luana percebeu o silêncio e respirou fundo. Se algum dia o senhor quiser me dizer o que realmente está pensando, estarei aqui. E então, ela se virou e voltou para dentro da casa. Eduardo sentiu o peito apertado. Ele precisava resolver aquilo logo. Naquela noite, o telefone de Eduardo tocou novamente. O telefone de... Era Ricardo. Doutor, estou em Curitiba, tenho novidades. Eduardo se endireitou na cadeira. Diga. Consegui informações concretas sobre Ana Clara. Ela esteve aqui por anos, trabalhou como costureira, morou em um pequeno apartamento. Mas um dia, desapareceu. Eduardo fechou os olhos. De novo. Sim, mas encontrei alguém que pode nos ajudar. Uma mulher chamada Dona Marília. Ela era vizinha de Ana Clara e disse que tem algo para contar. Eduardo sentiu o coração disparar. Quero que fale com ela imediatamente. Já estou indo até lá. Eu ligo assim que tiver novidades. Eduardo desligou o telefone e passou a mão no rosto. Ele estava perto. Muito perto. E agora, sentia que estava prestes a descobrir a verdade. No dia seguinte, Luana estava no jardim quando viu Eduardo saindo apressado, falando ao telefone. Ela sentiu o estômago revirar, desde a conversa na varanda. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Ela precisava descobrir o que ele estava escondendo. E para isso, teria que agir por conta própria. Ela não imaginava que estava prestes a descobrir a verdade sobre seu próprio passado. Eduardo não conseguia desviar os olhos do telefone. A cada segundo que passava, sentia sua ansiedade aumentar. Ricardo estava em Curitiba, conversando com a única pessoa que poderia ter pistas concretas sobre Ana Clara. Depois de tantos anos sem respostas, ele finalmente estava perto de descobrir o que aconteceu com a mulher que tanto amou. E se estivesse certo, perto de descobrir por que Ana Clara nunca voltou para buscar Luana. O pensamento fez seu peito se apertar. Se Ana Clara perdeu a filha, então ela passou todos esses anos acreditando que Luana estava morta. A ideia era devastadora. Eduardo andou de um lado para o outro pelo escritório, tentando conter a impaciência. Ele queria pegar um avião e ir até Curitiba pessoalmente, mas sabia que Ricardo trabalhava melhor sozinho. Seu telefone tocou. Ele atendeu imediatamente. Fale, Ricardo. A voz do detetive soou grave do outro lado da linha. Doutor, acabei de sair da casa de Dona Marília. Ela foi vizinha de Ana Clara por quase 10 anos. Eduardo sentiu o coração disparar. E o que ela disse? Ricardo respirou fundo. Ana Clara chegou a Curitiba com uma filha pequena, mas de repente voltou sozinha. Eduardo sentiu um frio na espinha. Como assim? Dona Marília se lembra de vê-la chegar com a menina. Disse que Ana Clara parecia preocupada, como se estivesse fugindo de algo. Mas um tempo depois, apareceu sem a criança. Eduardo sentiu um aperto no peito. E ela nunca falou sobre isso. Falou, e muito. Segundo Dona Marília, Ana Clara chorava todas as noites. Dizia que tinha perdido sua filha, que a levaram dela. Eduardo ficou pálido. Alguém separou Ana Clara de Luana. Quem? Ele perguntou.
a voz rouca. Isso ninguém sabe, mas Dona Marília diz que Ana Clara vivia assustada. Parecia ter medo de alguém. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você acha que ela foi ameaçada? É uma possibilidade. Mas o mais estranho é o que aconteceu depois. O que aconteceu? Ricardo fez uma pausa antes de continuar. Um dia, Ana Clara simplesmente desapareceu. O silêncio se espalhou entre os dois. Eduardo sentiu um nó na garganta. Mais uma vez. Sim, Dona Marília disse que Ana Clara saiu dizendo que tinha recebido uma pista sobre a filha. Ela parecia determinada. Disse que voltaria com Luana, mas nunca mais voltou. Eduardo fechou os olhos, o peso da descoberta caindo sobre ele como um bloco de concreto. Ana Clara passou anos sofrendo pela filha perdida, e no momento em que achou uma pista, sumiu sem deixar rastros. A pergunta agora era: ela desapareceu porque encontrou Luana? Ou porque alguém a impediu? Luana não conseguia ignorar o incômodo que sentia desde a conversa com Eduardo na varanda. Ela sabia que ele estava escondendo algo, e pela maneira como vinha agindo, esse algo tinha a ver com ela. Então, decidiu que precisava investigar por conta própria no final da tarde. Esperou um momento em que Eduardo saiu para uma reunião e entrou no escritório dele. O ambiente era sempre muito bem organizado, mas ela notou que alguns papéis estavam empilhados sobre a mesa. Sentiu o coração acelerar quando viu um deles. Era um relatório, no topo da folha. Lia-se o título: Investigação sobre Luana Alves. Origens. Os olhos dela se arregalaram. Investigação. Ela engoliu seco e pegou o papel com mãos trêmulas. Começou a ler rapidamente. Órfã desde os 3 anos, encontrada na estrada. Vila no interior de Minas Gerais. Mãe desaparecida. Seu coração bateu forte. Mãe desaparecida. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos correram pelas palavras, tentando absorver tudo de uma vez. Foi quando encontrou um nome que fez seu estômago despencar. Ana Clara Pereira. As mãos dela tremiam. O nome parecia gritar em sua mente. Pereira. Ela olhou ao redor da sala, sentindo sua respiração acelerar. O sobrenome de Eduardo. Quando Eduardo voltou para a mansão naquela noite, sentia que estava carregando o peso do mundo nas costas. Ele precisava contar tudo a Luana. Precisava falar sobre Ana Clara, sobre as pistas que encontrou, sobre quem ela realmente era. Mas ao entrar no salão principal, encontrou Luana já esperando por ele. Ela estava parada no meio do cômodo, segurando um papel nas mãos. Seu rosto estava pálido, e seus olhos brilhavam com uma mistura de choque e raiva. Então, é isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Eduardo sentiu um aperto no peito. Mas, Luana, você sabia. O tempo todo. Você sabia quem eu era e não me contou. Ela jogou o relatório na mesa. Eduardo olhou para o papel e sentiu o sangue fugir do rosto. Ela descobriu. Eu queria te contar. Ele disse, tentando se aproximar. Quando? Ela rebateu, dando um passo para trás. Quando fosse tarde demais, ele sentiu o impacto das palavras dela. Eu precisava ter certeza, disse, com a voz pesada. E agora eu tenho. Ela engoliu em seco. Então é verdade. Eduardo respirou fundo. Agora não havia mais como evitar. Ele olhou nos olhos dela e disse, com toda a certeza que possuía: Sim, Luana, você é minha filha. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Eduardo pôde ouvir o próprio coração batendo. Os olhos de Luana estavam marejados, sua respiração estava curta, e ela parecia estar tentando processar aquela verdade. Eduardo tentou dar mais um passo, mas ela ergueu a mão. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um... E sem esperar por resposta, virou-se e saiu da sala às pressas. Eduardo sentiu um vazio gigantesco tomar conta de si. A verdade finalmente veio à tona. Mas agora, ele temia que essa verdade pudesse afastá-la para sempre. Luana atravessou os corredores da mansão com passos apressados, sentindo o ar lhe faltar. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do peito. Você é minha filha. As palavras de Eduardo ainda ressoavam em sua mente como um trovão. Ela precisava sair dali. Precisava respirar. Abriu a porta dos fundos e caminhou até o jardim, onde o vento frio da noite soprou contra sua pele quente. Era real.
Aquela casa onde ela trabalhava não era apenas um lugar qualquer. Aquele homem não era apenas seu patrão. Ele era seu pai. Luana cobriu o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas. Ela passou a vida inteira acreditando que não tinha família, que havia sido abandonada. E agora, de repente, descobria que não só tinha um pai, mas que ele esteve perto o tempo todo. Mas se Eduardo era seu pai, então onde estava sua mãe? A dor apertou seu peito. Porque ninguém nunca a procurou. Porque Ana Clara nunca veio buscá-la. A sensação de vazio a dominou. Ela precisava de respostas. Eduardo ficou parado no meio da sala por um longo tempo após Luana sair. O silêncio que se seguiu após a revelação foi sufocante. Ele sabia que ela precisava de espaço, mas temia que, no fundo, estivesse a perdendo antes mesmo de tê-la encontrado de verdade. Ele olhou para a foto de Ana Clara sobre a mesa e sentiu um nó na garganta. "O que aconteceu com você?", murmurou. Depois de tanto tempo vivendo no escuro, ele finalmente tinha uma peça do quebra-cabeça, mas ainda faltava outra. E enquanto não encontrasse Ana Clara, nada estaria completo. No dia seguinte, Luana acordou mais cedo do que o habitual. A noite mal dormida a deixara exausta, mas sua mente estava alerta. Ela sabia que, se quisesse entender sua própria história, teria que procurar por pistas, e sabia exatamente por onde começar. Com passos decididos, desceu até o porão da mansão. Aquele lugar lhe dava uma sensação estranha, como se guardasse segredos que estavam ali, esperando para serem descobertos. Ela acendeu a luz fraca e observou as pilhas de caixas e móveis velhos ao redor. Caminhou lentamente até o canto onde encontrou o violino dias antes. Havia uma estante antiga ali, coberta por poeira e teias de aranha. Curiosa, começou a abrir gavetas e revirar papéis antigos, cartas, contas, documentos, até que no fundo de uma gaveta encontrou algo diferente. Um caderno de capa marrom, desgastado pelo tempo. Seu coração acelerou. Ela pegou o objeto com cuidado e passou os dedos pela capa envelhecida. Quando abriu a primeira página, sentiu um arrepio. Ana Clara Pereira. As mãos de Luana tremiam ao folhear o diário. A caligrafia delicada, mas firme, preenchia as páginas com relatos de uma vida que ela não conhecia. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Nossa filha nasceu, Eduardo a segurou nos braços e chorou de emoção. Nunca vi seu olhar tão cheio de amor. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Ela continuou lendo. A música sempre faz parte da nossa família, desde pequena. Nossa filha se acalma com as melodias do violino. Eduardo diz que é porque ela nasceu ouvindo essa música dentro de mim. Às vezes, fico parada observando ela dormir. Não consigo acreditar que algo tão perfeito veio de nós. Luana engoliu em seco. Cada palavra era um soco em seu coração. Por toda a sua vida, achou que não era desejada, que seus pais a haviam abandonado. Mas agora, lendo aquelas palavras, percebia que sua mãe a amava mais do que tudo. O que aconteceu, então? Por que elas foram separadas? Ela virou mais algumas páginas até que a caligrafia começou a mudar. O tom leve e amoroso deu lugar a frases curtas, desesperadas. Estou com medo, sei que algo está errado, ele está nos seguindo. Preciso fugir. Se algo acontecer comigo, Eduardo precisa saber que fiz tudo por nossa filha. Se um dia minha menina ler isso, por favor, me perdoe. Luana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele está nos seguindo. Quem era ele? O que sua mãe temia? O diário terminava abruptamente, sem explicação. Luana fechou o caderno, sentindo o peso daquela descoberta em seu peito. Ela precisava mostrar aquilo a Eduardo. Eduardo estava tomando café da manhã quando Luana entrou na sala apressada. Ele se levantou ao ver a expressão dela. O que foi? Ela respirou fundo e ergueu o diário. Eu encontrei isso. Eduardo franziu a testa e pegou o caderno das mãos dela. Assim que leu o nome de Ana Clara na capa, sentiu seu coração parar por um instante. Ele abriu o diário e começou a ler, virando as páginas com uma mistura de urgência e incredulidade. A cada linha, seu rosto ficava mais pálido. Então, ele chegou à parte final. Ele está nos seguindo. Eduardo prendeu a respiração. Seus olhos subiram para encontrar os de Luana. Sua mãe estava fugindo de alguém. Luana assentiu.
E parece que no meio disso, ela me perdeu. Eduardo fechou o diário com força. Sentindo um misto de raiva e desespero. Isso muda tudo. Luana franziu a testa. Como assim? Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. Até agora, eu achava que sua mãe nunca voltou porque acreditava que você tinha morrido. Luana sentiu um arrepio. Mas e se não for isso? Eduardo continuou. E se ela tentou te encontrar? O silêncio se instalou entre eles. E se Ana Clara nunca voltou porque alguém não deixou? Luana apertou os braços contra o corpo. O que vamos fazer agora? Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, seu olhar estava decidido. Vamos descobrir a verdade. E dessa vez, nada o impediria de encontrar Ana Clara. Eduardo encarava o diário de Ana Clara sobre a mesa, sentindo o peso daquela descoberta em seus ombros. Sua mente estava um caos. Ele passou 20 anos acreditando que Ana Clara e sua filha estavam mortas. Agora, não apenas descobria que sua filha esteve viva esse tempo todo, mas também que Ana Clara estava fugindo de alguém. E pior, ela pode nunca ter voltado porque alguém a impediu. As perguntas se acumulavam em sua mente. Por que Ana Clara fugiu? De quem ela estava se escondendo? E se ela tentou voltar, mas não conseguiu? A possibilidade de que Ana Clara tenha sido silenciada de alguma forma fez o sangue de Eduardo gelar. Ele sabia que o mundo dos negócios era sujo, mas nunca imaginou que algo assim pudesse tocar sua própria família. O senhor acha que minha mãe ainda está viva? Luana perguntou, sua voz carregada de incerteza. Eduardo segurou o olhar dela por um momento. Queria dizer que sim, que ela estava viva e que tudo daria certo. Mas ele aprendeu, da pior forma possível, que a vida nem sempre é justa. Por fim, ele suspirou e respondeu, eu preciso acreditar que sim. A resposta não era uma promessa, mas era o suficiente por agora. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque do telefone. Eduardo pegou o aparelho rapidamente, sentindo um aperto no peito. Doutor, sou eu, Ricardo. Eduardo se endireitou. Tem notícias? A voz do detetive estava mais grave do que o normal. Muitas. E preciso falar com o senhor urgentemente. Eduardo trocou um olhar com Luana antes de responder. Venha até minha casa, agora. 1 hora depois. Ricardo entrou na mansão com uma expressão tensa. Ele era um homem alto, de feições duras e olhar afiado, sempre carregando uma postura de quem já viu coisas demais no mundo. Assim que pisou no salão principal, seus olhos pousaram em Luana. Então, você já contou a ela, comentou olhando para Eduardo. Luana cruzou os braços ainda desconfiada. Não foi bem assim. Eu descobri. Ricardo arqueou as sobrancelhas, mas não comentou nada. Apenas abriu uma pasta de couro que carregava consigo e começou a tirar documentos. Eu consegui mais informações sobre Ana Clara, disse espalhando papéis sobre a mesa. Eduardo e Luana se aproximaram, ansiosos. Diga, Eduardo pediu, tentando manter a calma. Ricardo pegou um dos papéis e apontou para um nome sublinhado. Descobri que, antes de desaparecer, Ana Clara esteve em contato com um homem chamado Joaquim Ferraz. Eduardo franziu o senho. Quem é ele? Antigamente, era um empresário influente em Curitiba, mas teve problemas financeiros e caiu em desgraça. Os registros mostram que Ana Clara trabalhou para ele por um tempo, mas há algo ainda mais estranho. Ricardo pegou outra folha e a entregou a Eduardo. Esse homem tinha conexões com um advogado chamado Damião Vasconcelos. O nome fez Eduardo sentir um arrepio. Damião Vasconcelos, um nome que ele não ouvia há anos. Ele apertou os olhos, sentindo a raiva subir. Esse homem é um verme, rosnou. Tentou destruir minha empresa mais de uma vez. Luana olhou de um para o outro, confusa. E o que ele tem a ver com minha mãe? Ricardo respirou fundo. Ainda não sei, mas é uma conexão estranha demais para ser ignorada. Eduardo passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. O que Damião Vasconcelos tinha a ver com Ana Clara? Por que sua esposa, que fugia desesperada, foi trabalhar para um homem que tinha conexões com um de seus inimigos? Luana engoliu seco. Vocês acham que esse homem pode ter feito algo com ela? Ninguém respondeu, mas todos ali estavam pensando a mesma coisa. Depois que Ricardo foi embora,
Luana ficou sentada na varanda, observando o céu escurecer. Sua mente estava a 1000 por hora. Descobrir que Eduardo era seu pai já havia sido um choque. Mas agora, descobrir que sua mãe pode ter sido vítima de algo muito maior do que um simples acidente, ela sentiu um aperto no peito, por toda a sua vida. Achou que havia sido abandonada. Agora, percebia que foi arrancada de sua mãe. Luana. Ela olhou para o lado e viu Eduardo se aproximar. Ele se sentou ao lado dela, em silêncio por um instante. Então disse: "Sei que tudo isso é muita coisa para você." Ela soltou um riso seco. "Isso é um eufemismo." Eduardo olhou para o céu, os olhos cheios de lembranças. "Eu também estou tentando processar tudo isso. Mas agora sabemos que sua mãe pode ter sido vítima de algo muito maior. E não podemos parar até descobrir toda a verdade." Luana o olhou nos olhos. "Eu sei." Ela suspirou, abraçando os joelhos. "Mas eu não posso deixar de pensar. E se nunca a encontrarmos?" Eduardo sentiu um aperto no peito. Essa era a pergunta que ele também se fazia o tempo todo. Mas ele se recusava a aceitar essa possibilidade. Ele precisava encontrar Ana Clara. Ou, pelo menos, saber o que aconteceu com ela. "Nós vamos encontrá-la", disse com firmeza. Luana observou a expressão determinada do pai. E pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha nessa busca. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas sabia que não descansaria até saber toda a verdade. Epílogo do capítulo. Naquela mesma noite, Eduardo estava em seu escritório quando recebeu uma nova ligação de Ricardo. "Eduardo, tenho uma nova pista." Eduardo se endireitou na cadeira. "Diga." A voz de Ricardo soou carregada de tensão. "Damião Vasconcelos está vivo. E ele sabe o que aconteceu com Ana Clara." Eduardo sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Por todos esses anos, ele esteve no escuro. Mas agora, ele estava prestes a descobrir a verdade. O telefone ainda estava na mão de Eduardo quando ele percebeu que seu coração estava acelerado. Damião Vasconcelos está vivo. E ele sabe o que aconteceu com Ana Clara. As palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva que crescia dentro dele. Se aquele homem teve algo a ver com o desaparecimento de Ana Clara, ele iria pagar. "Onde ele está?" Eduardo perguntou com a voz firme. "Em uma clínica particular no Rio de Janeiro. Está debilitado. Depois de sofrer um AVC há alguns anos, mas ainda lúcido", respondeu Ricardo. "Consegui uma autorização para visitá-lo." Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Se Damião estava debilitado, ele não teria mais poder para fugir. "Eu vou com você." "Tem certeza?" Esse homem tentou destruir sua vida mais de uma vez. Eduardo apertou os olhos. "E talvez ele tenha destruído a vida da mulher que eu amava, do outro lado da linha." Ricardo ficou em silêncio por um instante. Depois soltou um suspiro. "Então, nos encontramos no aeroporto em 2 horas." Eduardo desligou o telefone e respirou fundo. Ele sabia que essa viagem poderia trazer respostas, mas também temia o que iria descobrir. Luana observava o pai arrumando uma pequena mala com uma expressão séria. Ela sentia que algo estava acontecendo, mas não sabia o que. "O senhor vai viajar?" Eduardo parou por um instante e olhou para ela. Ele hesitou. Parte dele queria poupá-la de mais revelações chocantes, mas já não fazia mais sentido esconder nada dela. "Sim", respondeu. "Vou ao Rio de Janeiro falar com um homem que pode saber o que aconteceu com sua mãe." Luana sentiu um frio na barriga. "Quem?" Eduardo respirou fundo. "Damião Vasconcelos." O nome não significava nada para ela, mas pelo tom de Eduardo, ficou claro que aquele homem era perigoso. "Quero ir com o senhor," ela disse imediatamente. Eduardo balançou a cabeça. "Não. Por quê? Essa história também é minha. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com minha mãe." Eduardo passou as mãos pelo rosto. "Luana, esse homem é perigoso. Ele pode saber de coisas horríveis. Você não precisa passar por isso." Ela cruzou os braços, determinada. "Eu passei 20 anos sem saber nada sobre minha família. Agora que estou perto da verdade, o senhor acha que vou ficar sentada esperando?" Eduardo suspirou. Ele sabia que argumentar com ela era inútil. "Tudo bem, mas quero que fique ao meu lado o tempo todo." Luana assentiu. Ela estava pronta para enfrentar o que fosse. A viagem para o Rio de Janeiro foi silenciosa.
Eduardo e Luana estavam absorvidos em seus próprios pensamentos quando chegaram à clínica. Ricardo já os esperava do lado de fora. Ele está no quarto 312. Está fraco, mas pode falar. Eduardo respirou fundo. Vamos acabar com isso. Eles seguiram pelos corredores frios da clínica até chegarem à porta do quarto. Ricardo abriu a porta e entrou primeiro. Damião Vasconcelos estava sentado em uma poltrona perto da janela. Seu cabelo, antes preto e alinhado, agora estava ralo e completamente branco. Seu corpo parecia frágil, mas seus olhos ainda carregavam um brilho ardiloso. Quando viu Eduardo, sorriu de forma irônica. Ora, ora. Eduardo Pereira. Quanto tempo? Eduardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Você sabe por que estou aqui? Damião riu baixinho. Imagino que tenha a ver com Ana Clara. Luana prendeu a respiração. Ele sabe. Eduardo fechou os punhos. Me diga o que aconteceu com ela. Agora, Damião o observou por um instante antes de responder. E se eu não quiser? Eduardo se inclinou para a frente, seu olhar duro. Você está em uma cama de hospital, Damião. Eu sou um homem rico e influente. Se quiser jogar, eu posso garantir que esse hospital se transforme em um verdadeiro inferno para você. O sorriso do velho homem sumiu. Ele suspirou e recostou-se na cadeira. Eu não matei Ana Clara. Se é isso que você quer saber... Eduardo e Luana se entreolharam. Mas você sabe o que aconteceu com ela. Luana disse. Damião virou o olhar para ela pela primeira vez. Você deve ser a filha dela, a garotinha que sumiu. Luana sentiu um arrepio. Eu quero saber tudo. Damião sorriu de lado, antes de começar a falar. Ana Clara fugiu porque descobriu algo que não devia. Eduardo franziu a testa. O quê? Damião olhou diretamente para ele. Que havia uma conspiração para acabar com você. O ar pareceu sumir da sala. O quê? Eduardo repetiu, sentindo o choque. Você era um empresário em ascensão. Estava conquistando contratos valiosos. Alguns homens poderosos queriam impedir que sua empresa crescesse. Ana Clara descobriu isso e tentou avisá-lo. Mas antes que conseguisse... Sofreu um acidente. Luana apertou os braços contra o corpo. Mas... se foi um acidente... Damião riu. Quem disse que foi um acidente de verdade? Eduardo ficou tenso. Você está dizendo que aquilo foi planejado? Sim. Eles queriam afastá-la de você. E conseguiram. Luana sentiu a cabeça girar. E o que aconteceu depois? Por que ela nunca voltou? Damião suspirou. Ana Clara ficou anos tentando encontrar a filha. Mas sempre que chegava perto, alguém a afastava novamente. Ela sabia demais. Era perigosa para certas pessoas. Eduardo sentiu a respiração pesar. E onde ela está agora? Damião ficou em silêncio por um momento antes de responder. E se eu soubesse, vocês não estariam aqui perguntando. Luana sentiu um nó na garganta. Então, minha mãe pode estar viva. Damião inclinou a cabeça. Talvez, mas, se estiver, não quer ser encontrada. Eduardo se aproximou. O que você quer dizer com isso? O velho sorriu. Se Ana Clara ainda está viva, ela pode ter decidido que nunca mais voltaria para você. Luana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que ele queria dizer com aquilo? Ana Clara estava viva, mas não queria ser encontrada. Eduardo fechou os olhos por um momento. Eu não acredito nisso. Damião deu de ombros. Acredite no que quiser. Mas uma coisa é certa. Se quiser encontrá-la, terá que ir muito mais fundo nessa história. Luana olhou para Eduardo, e ele olhou para ela. A verdade ainda estava incompleta, mas uma coisa era certa. Ana Clara pode estar viva. E agora, eles não descansariam até encontrá-la. O silêncio que se instalou após as palavras de Damião Vasconcelos era denso e sufocante. Eduardo sentia o sangue pulsar em suas têmporas. Suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. A raiva, a frustração e o desespero se misturavam dentro dele. Se Ana Clara está viva, por que nunca voltou? Ao seu lado, Luana estava pálida, o olhar fixo no velho sentado à sua frente. Ela passou 20 anos acreditando que não tinha família. Agora, a possibilidade de que sua mãe ainda estivesse viva, mas deliberadamente escondida, a aterrorizava. O senhor está mentindo. Sua voz saiu hesitante, mas determinada.
Damião soltou uma risada fraca. O que eu ganharia mentindo para vocês? Luana engoliu seco. Se minha mãe está viva, por que nunca tentou me procurar? Damião arqueou as sobrancelhas. Quem disse que não tentou? Eduardo e Luana trocaram um olhar surpreso. O que quer dizer com isso? Eduardo pressionou, sua paciência se esgotando. Damião suspirou e recostou-se na poltrona, como se estivesse aproveitando cada segundo daquele momento. Depois que Ana Clara desapareceu de Curitiba, ela nunca mais foi vista oficialmente. Mas eu sei que anos depois, ela tentou se reaproximar. Como? Eduardo perguntou, sentindo o coração disparar. Damião o encarou com um olhar sério. Eu recebi uma informação de que, há cerca de 10 anos, Ana Clara esteve em São Paulo. Ela tentou entrar em contato com alguém, mas foi impedida. Eduardo sentiu um arrepio. Quem a impediu? Damião sorriu, enigmático. Eu não sei exatamente quem, mas posso garantir que alguém muito poderoso não queria que ela voltasse. Luana sentiu um nó se formar em sua garganta. Então, minha mãe tentou me encontrar. Damião assentiu lentamente. Sim, mas não conseguiu. O coração de Luana apertou. Eduardo, por outro lado, estava tentando organizar os pensamentos. Se Ana Clara esteve em São Paulo 10 anos atrás, por que ele nunca soube? Ele sentia como se estivesse à beira de uma grande revelação. Algo estava faltando. Como posso encontrar essa pessoa que impediu Ana Clara? Eduardo perguntou, decidido. Damião soltou um suspiro cansado. Se você quiser mesmo seguir esse caminho, precisa ir atrás de Joaquim Ferraz. Eduardo arregalou os olhos. O homem para quem Ana Clara trabalhou? Damião assentiu. Sim, ele está vivo. E se alguém souber onde Ana Clara esteve nos últimos anos, esse alguém é ele. Eduardo respirou fundo. Ele já sabia qual seria seu próximo passo. E dessa vez, nada o impediria de encontrar a verdade. Quando Eduardo e Luana saíram da clínica, o sol do Rio de Janeiro já começava a se pôr. A mente de ambos estava um caos. O senhor acha que esse Joaquim sabe mesmo onde minha mãe está? Luana perguntou, olhando para Eduardo. Ele respirou fundo. Não sei, mas se Ana Clara esteve perto de voltar para nós e foi impedida, ele pode saber quem a impediu. Luana assentiu lentamente. Então, qual é o próximo passo? Eduardo pegou o telefone e discou para Ricardo. Preciso que descubra tudo sobre Joaquim Ferraz. Onde ele está? O que faz? Com quem fala? Preciso de uma reunião com ele o mais rápido possível, do outro lado da linha. Ricardo não hesitou. Estou nisso agora mesmo, doutor. Em breve. Volto com novidades. Eduardo desligou e olhou para Luana. Vamos para São Paulo. De volta à mansão. Eduardo estava no escritório, revisando os documentos sobre Ana Clara que haviam conseguido até o momento. Luana entrou e sentou-se na poltrona em frente à mesa dele. O senhor acha que estamos prontos para saber toda a verdade? Ela perguntou. Eduardo ergueu o olhar e a observou por um instante. Ela era tão parecida com Ana Clara. Ele suspirou e respondeu com sinceridade. Não sei, mas precisamos saber. Luana assentiu. Ela queria saber a verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorosa. No dia seguinte, Eduardo recebeu a ligação de Ricardo. Doutor, consegui localizar Joaquim Ferraz. Ele está vivendo em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Parece que se afastou do mundo dos negócios depois de falir. Eduardo sentiu um arrepio. Então ele realmente existe? Sim, e mais do que isso. Consegui um encontro com ele. Eduardo se endireitou. Quando? Amanhã de manhã. Mas, doutor, preciso avisar. Esse homem não gosta de visitas. Ele pode não colaborar. Eduardo estreitou os olhos. Eu não estou indo até ele para ser rejeitado. Se ele sabe alguma coisa sobre Ana Clara, ele vai falar. Ricardo ficou em silêncio por um momento antes de concordar. Então, nos encontramos no aeroporto amanhã cedo. Eduardo desligou a ligação e respirou fundo. O momento estava chegando. Luana entrou na sala e olhou para ele, esperando novidades. Conseguimos um encontro com Joaquim Ferraz, Eduardo disse. O olhar dela se iluminou. Isso significa que estamos perto da verdade. Eduardo assentiu. Sim, e agora? Não há mais como voltar atrás. Luana sentiu um arrepio.
pela primeira vez em sua vida. Sentia que estava prestes a descobrir quem realmente era. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Sentado em sua poltrona, olhava para a foto antiga de Ana Clara com Luana bebê nos braços. Se Ana Clara tentou voltar, quem a impediu? E se ela ainda estiver viva, será que ainda quer vê-los? O peso daquela dúvida o sufocava, mas ele sabia que no dia seguinte estaria mais perto de saber a verdade. E dessa vez, ele não aceitaria mais mistérios. Se Ana Clara estivesse viva, ele a encontraria, e ninguém o impediria. O avião pousou no pequeno aeroporto do interior de Minas Gerais, em uma manhã cinzenta e abafada. Eduardo desceu as escadas da aeronave com passos firmes, seguido de perto por Luana e Ricardo. A estrada de terra que levava até a fazenda de Joaquim Ferraz era sinuosa e cheia de vegetação densa dos dois lados. O carro sacudia a cada buraco no caminho, aumentando ainda mais a tensão que já pairava entre eles. "Ele sabe que estamos indo?" Luana perguntou, olhando para Ricardo pelo retrovisor. O detetive assentiu. "Sim, mas não significa que ele queira nos receber bem." Eduardo cerrou os punhos. "Ele não tem escolha." Luana respirou fundo. O peso daquela viagem parecia dobrado sobre seus ombros. Se Joaquim sabia o que aconteceu com sua mãe, aquele encontro poderia mudar sua vida para sempre. O carro parou diante da entrada da fazenda, uma propriedade antiga e de aparência desgastada. O portão de ferro enferrujado estava aberto, e o silêncio era absoluto. Eles desceram do carro e caminharam pelo chão de terra batida, até avistarem um homem magro, de cabelos grisalhos e expressão cínica. Sentado na varanda, Joaquim Ferraz, ele segurava um copo de café e os observava se aproximarem com um olhar curioso, mas sem pressa alguma de se levantar. "Então vocês são os famosos Eduardo Pereira e sua filha perdida", ele disse com um sorriso irônico. Luana sentiu um arrepio. Ele sabia quem ela era. Eduardo não perdeu tempo. "Você sabe por que estamos aqui." Sua voz era direta. Joaquim balançou a cabeça, rindo baixinho. "Claro que sei. Estão atrás da pobre Ana Clara." Luana sentiu o coração disparar. "Você sabe onde ela está?" Joaquim bebeu um gole de café, como se estivesse saboreando aquele momento antes de responder. "Talvez sim, talvez não. Depende do que estão dispostos a oferecer em troca." Eduardo sentiu a raiva subir. "Diga o que sabe." "Agora." Joaquim sorriu, mas seu olhar ficou mais sombrio. Ana Clara era uma mulher esperta, mas no fim, não foi esperta o suficiente. Luana engoliu seco. "O que aconteceu com ela?" Joaquim suspirou e passou os dedos pelo bigode. "Depois que fugiu de São Paulo, ela ficou escondida por um tempo. Achava que poderia escapar de quem a perseguia. Mas o problema é que Ana Clara sabia demais." Eduardo estreitou os olhos. Quem estava atrás dela? Joaquim soltou uma risada seca. "Você sabe quem, Eduardo? Os mesmos que queriam destruir sua empresa. Os mesmos que tiraram sua esposa e sua filha de você." O estômago de Eduardo revirou. Damião Vasconcelos estava certo. Ana Clara foi separada dele de propósito. Luana sentiu as pernas tremerem. "E minha mãe? Ela está viva?" Joaquim olhou diretamente para ela. O silêncio durou poucos segundos, mas para Luana pareceu uma eternidade. Então, ele soltou um longo suspiro. "A última vez que vi Ana Clara foi há 8 anos. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. "O quê?" Joaquim assentiu. "Ela veio me procurar. Precisava de ajuda. Disse que estava tentando encontrar a filha, mas toda vez que chegava perto, algo acontecia. Ela estava desesperada, cansada de fugir." Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. "Ela me procurou." Joaquim apertou os lábios. "Sim, mas nunca conseguiu te encontrar." Eduardo passou a mão pelos cabelos. "Onde ela está agora?" Joaquim abaixou o olhar. "Eu não sei. Ela foi embora na mesma noite, dizendo que tentaria uma última vez." "E depois disso?" Luana perguntou, sentindo o desespero crescer. Joaquim respirou fundo. "Nunca mais tive notícias." A resposta bateu como um soco no peito de Eduardo e Luana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo virou-se de costas, tentando controlar a raiva que subia em sua garganta. Ana Clara estava viva. Ela tentou encontrar Luana, mas algo aconteceu com ela.
Ele sentia o peito apertar. O que mais aquela mulher teve que sofrer sozinha durante todos esses anos. Luana enxugou as lágrimas rapidamente e olhou para Joaquim. Você pode não saber onde ela está, mas sabe quem a impediu. Não sabe? Joaquim hesitou por um momento. Então, sua expressão se fechou. Eu não posso te dizer isso. Eduardo deu um passo à frente, sua paciência se esgotando. Você vai dizer... Joaquim balançou a cabeça. Se eu disser, minha vida não vale nada. Eu garanto que sua vida não valerá nada se não disser. Eduardo rosnou. Joaquim analisou Eduardo por um momento. Então suspirou. Lothar Keller. Eduardo congelou. Luana franziu a testa. Quem é esse? Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo a raiva tomar conta. Então, respondeu. O homem que financiou todos os ataques contra minha empresa no passado. Luana sentiu um arrepio. Você está dizendo que esse homem pode ter feito algo com minha mãe? Joaquim não respondeu diretamente. Apenas encarou Eduardo com um olhar significativo. Se Ana Clara ainda está viva, Lothar Keller pode ser o único que sabe onde ela está. O nome parecia carregar uma carga de perigo invisível. Eduardo respirou fundo. Onde posso encontrar esse desgraçado? Joaquim riu baixo. Esse é o problema. Ele sumiu. Luana arregalou os olhos. Como assim? Ninguém sabe onde ele está. Ele desapareceu há anos, mas... Joaquim olhou para Eduardo. Se alguém pode encontrá-lo, esse alguém é você. Eduardo se afastou, tentando organizar seus pensamentos. Lothar Keller. Um nome que ele achava que nunca mais teria que ouvir. Mas agora, ele era a única pista que tinham. Ele olhou para Luana, que o observava com um olhar misto de medo e determinação. O que vamos fazer agora? Ela perguntou. Eduardo respirou fundo. Seu olhar estava mais decidido do que nunca. Vamos caçar Lothar Keller. Luana assentiu. Se ele sabia o que aconteceu com Ana Clara, então eles o encontrariam. E dessa vez, ninguém os impediria. A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa e carregada de tensão. Eduardo mantinha o olhar fixo na paisagem que passava pela janela do avião, enquanto Luana tentava organizar os pensamentos. Lothar Keller, um nome que ela nunca ouvira antes, mas que, de alguma forma, estava diretamente ligado ao destino de sua mãe, se alguém soubesse onde Ana Clara estava. Esse alguém era ele. Mas havia um problema. Ele simplesmente sumiu do mapa. Ao chegarem à mansão, Ricardo já os esperava na sala, com uma expressão séria. Tenho novidades. Eduardo tirou o paletó e se sentou no sofá. Fale. Ricardo jogou um dossiê sobre a mesa. Lothar Keller era um empresário poderoso, mas envolvido em vários esquemas obscuros. Depois que sua empresa desmoronou, ele desapareceu. Faz 10 anos que ninguém o vê. Eduardo fechou os olhos por um momento. 10 anos. Exatamente o mesmo tempo desde que Ana Clara foi vista pela última vez. Luana sentiu um arrepio. Você acha que ele pode ter feito algo com ela? Eduardo apertou os punhos. Se ele fez, vou descobrir. Ricardo continuou. Descobri que a última transação financeira ligada a ele veio de um banco na Suíça. Depois disso, não há mais rastros. Luana arregalou os olhos. A Suíça? Sim, e tem mais. Ricardo pegou outro papel. Há um nome que apareceu junto a essas movimentações. Frederico Vasconcelos. Eduardo sentiu um frio na espinha. Esse sobrenome? Ricardo assentiu. Sim, filho de Damião Vasconcelos. Luana olhou de um para o outro. Então, quer dizer que o filho daquele homem que encontramos no rio pode saber onde está Lothar. Eduardo assentiu, cerrando os dentes. E isso significa que temos nosso próximo alvo. No dia seguinte, Eduardo, Luana e Ricardo foram até um prédio luxuoso no centro de São Paulo. Frederico Vasconcelos agora comandava os negócios da família, diferente do pai, que era sutil e calculista. Frederico era conhecido por ser um homem ambicioso e arrogante. Os três entraram na recepção do edifício, e Eduardo foi direto ao ponto. Quero falar com Frederico. Agora. A recepcionista arregalou os olhos hesitante. O senhor tem horário agendado. Eduardo lançou um olhar frio. Diga a ele que Eduardo Pereira está aqui. A mulher hesitou por um instante antes de pegar o telefone. Poucos minutos depois, um segurança apareceu.
O Sr. Vasconcelos vai recebê-los. Eduardo lançou um olhar para Luana e Ricardo, antes de seguirem para o andar superior. Frederico Vasconcelos os recebeu em seu escritório luxuoso, um sorriso debochado nos lábios. Ora, ora! Eduardo Pereira, que surpresa! Eduardo não perdeu tempo. Onde está Lothar Keller? Frederico arqueou as sobrancelhas e soltou uma risada. Direto ao ponto, hein? Luana observou o homem com atenção. Ele parecia jovem, bem vestido e confiante. Mas algo em seu olhar deixava claro que ele sabia mais do que dizia. Você esteve envolvido com transações financeiras ligadas a Lothar Keller, onde ele está. Eduardo insistiu. Frederico deu um longo gole em seu uísque antes de responder. E se eu não quiser falar? Eduardo apoiou as mãos sobre a mesa e o encarou com frieza. Eu sou um homem paciente, mas não muito. Se você não quiser me dizer agora, eu garanto que sua vida vai se tornar um inferno até que você fale. Frederico sorriu, mas seu olhar endureceu. Ameaças, Eduardo. Isso não combina com você. E se eu disser que não é uma ameaça, e sim um fato? Eduardo rebateu. O ar na sala ficou pesado por um instante. Frederico pareceu medir suas opções. Então soltou um longo suspiro. Tudo bem, eu falo. Luana prendeu a respiração. Eduardo manteve o olhar firme. Estou ouvindo. Frederico se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá fora. Lothar Keller não está na Suíça. Eduardo estreitou os olhos. Então, onde ele está? Frederico virou-se e sorriu. No Brasil. Luana arregalou os olhos. O quê? Frederico assentiu. Ele voltou há alguns anos. Está vivendo escondido. Mas eu sei onde encontrá-lo. Eduardo cruzou os braços. Então, diga. Frederico hesitou por um instante. Eu quero algo em troca. Eduardo soltou uma risada seca. O que você quer? Frederico sorriu. Quero que pare de investigar essa história. Eduardo se inclinou para a frente. Isso significa que você sabe o que aconteceu com Ana Clara. Frederico manteve a expressão fria. Talvez eu saiba. Luana sentiu o coração disparar. Você sabe onde minha mãe está? Frederico respirou fundo. O que eu sei é que essa investigação pode levar vocês a lugares que não querem ir. Eduardo cerrou os punhos. Me diga onde Lothar está. Frederico observou Eduardo por um longo tempo. Então, pegou um pedaço de papel e escreveu um endereço. Ele está aqui, mas se forem atrás dele, estejam preparados para o que vão descobrir. Eduardo pegou o papel e olhou para Luana. O endereço era de um sítio no interior de São Paulo. O coração de Luana acelerou. Eles estavam mais perto do que nunca da verdade. Eduardo colocou o papel no bolso. Vamos! Frederico os observou sair. Um sorriso misterioso nos lábios. Boa sorte. Vocês vão precisar. No caminho para o carro, Luana olhou para Eduardo. Você acha que esse homem vai nos contar o que aconteceu com minha mãe? Eduardo olhou para o papel em suas mãos. Seu olhar era frio e determinado. Ele não tem escolha. Luana respirou fundo. O fim daquele mistério estava próximo. Mas algo dentro dela dizia que a verdade não seria fácil de aceitar. A estrada de terra que levava ao sítio indicado por Frederico Vasconcelos parecia interminável. O silêncio dentro do carro era denso, carregado de expectativa e medo. Luana olhava pela janela, sentindo o estômago revirar. Eles estavam a caminho do homem que poderia saber o paradeiro de sua mãe. Mas e se ele não quisesse falar? E se fosse tarde demais? Ela fechou os olhos por um instante, tentando acalmar os pensamentos. Eduardo dirigia com firmeza, sua expressão tensa. A cada quilômetro percorrido, sentia a raiva crescer dentro de si. Lothar Keller arruinou sua vida. Separou Ana Clara dele. Separou Luana da mãe. Agora, ele teria que encarar as consequências, Ricardo. Sentado no banco do passageiro, segurava a arma dentro do coldre, por precaução. Vocês têm certeza disso? Ele perguntou. Esse homem não vai simplesmente abrir a porta e contar tudo. Eduardo não desviou os olhos da estrada. Ah, então nós o faremos falar. Luana engoliu seco. Ela nunca vira o pai assim, determinado, impiedoso. A cada minuto que passava, sentia que estavam chegando mais perto da verdade, mas ao mesmo tempo, temia o que iriam encontrar. O sítio era grande, cercado por árvores altas e uma cerca velha de madeira. A casa principal parecia mal cuidada.
Com as janelas fechadas e a pintura descascada, Eduardo parou o carro alguns metros antes da entrada. Precisamos ser estratégicos, Ricardo alertou. Se ele perceber que estamos aqui para pressioná-lo, pode tentar fugir. Eduardo assentiu. Vamos nos dividir, Eu e Luana vamos pela frente, Ricardo. Você dá a volta pelos fundos. Ricardo pegou sua arma e saiu do carro, caminhando discretamente pela lateral da casa. Eduardo respirou fundo e olhou para Luana. Está pronta para isso? Ela sentiu o coração disparar, mas assentiu. Sim. Eles caminharam até a porta da casa e Eduardo bateu firme 3 vezes. Nada. Ele bateu de novo, mais forte. Dessa vez, um barulho veio de dentro, passos pesados se aproximaram da porta e um chiado metálico ecoou quando a tranca foi girada. A porta se abriu lentamente, revelando um homem de cabelos brancos, barba rala e olhos cansados. Lothar Keller. Ele piscou ao ver Eduardo e Luana em sua porta. O que vocês querem? Sua voz era rouca, cansada. Eduardo deu um passo à frente. Precisamos conversar. Lothar franziu a testa, como se tentasse decidir se valia a pena mandá-los embora. Mas no fim, suspirou e abriu a porta. Entrem. A sala da casa era simples, cheia de móveis antigos e um cheiro de madeira envelhecida. Lothar se sentou em uma poltrona e apontou para as cadeiras à frente. Eduardo e Luana sentaram-se, mas não relaxaram. Lothar suspirou, passando a mão no rosto. Eu imaginava que esse dia chegaria. Luana sentiu um arrepio. Então você sabe por que estamos aqui? Lothar a olhou por um instante antes de responder. Vocês querem saber sobre Ana Clara? O nome fez o coração de Eduardo disparar. Onde ela está? Sua voz saiu firme. Lothar desviou o olhar. Faz anos que não a vejo. Eduardo sentiu a raiva crescer. Pare de mentir. Nós sabemos que você foi o responsável pelo que aconteceu com ela. Lothar cerrou os dentes. Eu não fiz nada. Não fez. Eduardo se levantou abruptamente. Você financiou os ataques contra minha empresa. Separou minha mulher e minha filha de mim. Por quê? Lothar fechou os olhos por um instante antes de responder. Porque Ana Clara sabia demais. Luana sentiu o corpo inteiro gelar. Sabia o quê? Lothar respirou fundo. Ela descobriu que sua empresa estava prestes a ser sabotada, Eduardo. Sabia que estavam planejando destruir sua reputação. Tentou te avisar? Mas antes que conseguisse, alguém a colocou em perigo. Eduardo cerrou os punhos. Quem? Lothar hesitou, depois murmurou. Damião Vasconcelos? Luana sentiu o estômago revirar. Ele mentiu pra gente. Eduardo sentiu uma fúria crescente tomar conta de si. Damião sempre soube onde Ana Clara estava. Ele foi o responsável por tudo isso. Lothar assentiu. Ele queria tirá-la do caminho. E conseguiu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Luana passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Então, minha mãe fugiu porque tentaram matá-la. Lothar a olhou nos olhos. Sim. Eduardo sentiu um aperto no peito. E você a ajudou a fugir? Lothar hesitou antes de responder. No começo, sim. Mas depois, perdi contato com ela. Luana o analisou com atenção. Você está mentindo. Lothar desviou o olhar. Eduardo se inclinou para a frente. Se você sabe onde ela está, diga agora. Lothar fechou os olhos e respirou fundo. Então, murmurou. Ela está viva. O coração de Luana parou. Eduardo sentiu o mundo girar. Onde? Lothar engoliu em seco. Em um convento? No interior do Paraná. Luana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você está dizendo que minha mãe passou todos esses anos escondida em um convento. Lothar assentiu. Sim, ela achou que era a única maneira de ficar segura. Eduardo passou a mão pelos cabelos, tentando conter a onda de emoções que tomou conta de si. Ana Clara estava viva. E agora, ele sabia onde encontrá-la. Ele se levantou, puxando Luana pela mão. Estamos indo agora. Lothar os observou se afastarem, antes que Eduardo saísse. Ele murmurou. Eduardo, se for atrás dela, esteja preparado. Eduardo olhou para ele impassível. Preparado para o quê? Lothar suspirou. Para a possibilidade de que ela não queira ser encontrada. Luana sentiu o peito apertar, mas Eduardo apenas respondeu. Ela não tem escolha. Ele segurou a mão da filha com força. Nós vamos trazer Ana Clara para casa.
Luana assentiu, sentindo o coração disparar. Eles estavam prestes a reencontrá-la, mas nada os prepararia para o que estava por vir. A estrada para o interior do Paraná parecia infinita. O carro cortava os campos verdes e colinas sinuosas. Enquanto Luana olhava pela janela, o coração batendo forte, ela estava prestes a ver sua mãe, desde que descobrira a verdade sobre sua origem. Sua mente fora invadida por perguntas. Como seria o rosto de Ana Clara depois de tantos anos? Ela a reconheceria? Ela ainda a queria? Luana apertou as mãos sobre o colo, tentando controlar a ansiedade. Eduardo, ao volante, mantinha o olhar fixo na estrada. Seu coração também pesava. Passou 20 anos vivendo apenas com as lembranças de Ana Clara. Agora, saber que ela estava viva e tão perto o fazia sentir medo, e se ela não quisesse voltar, ele apertou o volante. Não importava, ele a traria de volta. Não importava o que fosse preciso. Ricardo, no banco do passageiro, quebrou o silêncio. Estamos chegando. Luana olhou para a placa à frente da estrada. Convento Santa Teresa, 2 quilômetros. Ela engoliu seco. A verdade estava a apenas alguns minutos de distância. O convento era uma construção imponente, de pedras cinzentas, cercado por árvores antigas. O portão de ferro estava entreaberto, e um silêncio sagrado pairava no ar. Eduardo estacionou o carro, e os três desceram. Luana sentia as pernas bambas. Ela estava prestes a ver sua mãe depois de 20 anos. Eduardo caminhou até a porta de madeira e bateu. O som ecoou pelo pátio vazio. Após alguns segundos, uma freira idosa abriu a porta. Em que posso ajudá-los? Sua voz era calma, mas seus olhos eram atentos. Eduardo respirou fundo. Estamos procurando por uma mulher que está aqui, Ana Clara Pereira. A freira arregalou os olhos por um instante, surpresa. Então, seu olhar se suavizou. Sigam-me. O convento era simples, com corredores longos e iluminados por vitrais coloridos. O som de passos ecoava pelo chão de pedra. A freira os guiou até um jardim interno, onde algumas mulheres rezavam em silêncio. Ela apontou para uma figura ao longe, uma mulher de cabelos castanhos, presos em um coque baixo, vestindo roupas simples e segurando um rosário. Seu rosto estava virado para o chão, concentrada em suas preces. A freira virou-se para Eduardo e Luana. Ana Clara vive aqui há anos. Ela encontrou paz nesse lugar. Luana sentiu o coração disparar. Ali, a poucos metros de distância, estava sua mãe. Eduardo engoliu seco. A mulher que ele amou. A mulher que passou 2 décadas desaparecida. Ele tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Então, Luana deu um passo à frente. E depois outro. Seus pés se moveram sozinhos, como se uma força invisível a empurrasse. A cada passo, o mundo ao seu redor parecia desaparecer, até que finalmente parou diante da mulher. Ana Clara notou a presença e levantou o rosto. Seus olhos encontraram os de Luana. O tempo parou, por um instante. Nenhum som existia, apenas o olhar entre mãe e filha. Ana Clara piscou, confusa, e então, como se o choque atingisse seu corpo, seus lábios tremeram. Meu Deus! A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Luana sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ana Clara levou as mãos à boca, o rosto tomado pela incredulidade. Luana! A filha sentiu o peito se apertar. Ela a reconheceu. E naquele momento, todos os anos de separação pareceram desmoronar. Ana Clara caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha filha, minha menina. Luana não conseguiu mais segurar. Ela se ajoelhou também e envolveu a mãe em um abraço apertado. As duas choraram, se agarrando como se temessem que o outro desaparecesse novamente. Ana Clara soluçava, repetindo o nome da filha como se tentasse convencer a si mesma de que aquilo era real. Eu achei que tinha te perdido para sempre. Luana fechou os olhos, sentindo o calor do abraço da mãe que nunca conheceu. Eu estou aqui, mamãe. Estou aqui. Eduardo observava a cena com os olhos marejados. O coração dele batia tão forte que parecia prestes a explodir. Ana Clara estava ali, viva. Ela o olhou, e o mundo ao redor desapareceu. Por um momento, nada mais existia. Ana Clara colocou as mãos sobre a boca, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo,
Ele deu um passo à frente, mas sua voz falhou. Então, Ana Clara se levantou, e antes que ele pudesse reagir, ela o abraçou com força. Eduardo segurou sua esposa, como se sua vida dependesse daquilo. Você está viva, ele sussurrou, afundando o rosto nos cabelos dela. Ana Clara chorava em seus braços. Eu tentei voltar, mas nunca consegui. Eduardo fechou os olhos com força. Ele queria dizer tantas coisas. Queria perguntar por que ela nunca voltou, mas naquele momento, apenas segurá-la já era o suficiente. O amor que sentia por ela nunca morreu. E agora, depois de tanto tempo, ele finalmente a tinha de volta. A noite caiu sobre o convento, e Ana Clara contou sua história. Ela fugiu por anos, tentando escapar das pessoas que queriam silenciá-la. Quando soube que Luana ainda estava viva, tentou encontrá-la, mas sempre algo a impedia, desesperada e sem forças. Refugiou-se no convento. Aqui, viveu sem contato com o mundo, acreditando que nunca mais veria Eduardo ou sua filha. Até aquele dia, Luana segurou as mãos da mãe. O pesadelo acabou. Você não precisa mais se esconder. Ana Clara olhou para Eduardo. Você realmente me quer de volta, depois de tanto tempo. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E naquele momento, ela soube. Estava finalmente em casa. A estrada que levava de volta a São Paulo parecia um símbolo perfeito do caminho que tinham percorrido até ali. Depois de tantos anos de dor, fuga e saudade, eles estavam voltando para casa juntos. Ana Clara olhava pela janela do carro, maravilhada com cada detalhe. Para qualquer outra pessoa, aquela estrada seria apenas mais uma entre tantas. Mas para ela, era a primeira vez em 20 anos que sentia o mundo além das muralhas do convento. A brisa que entrava pela janela era diferente. O cheiro da terra molhada, o movimento das árvores, o horizonte distante. Ela estava livre. Ao seu lado, Luana não conseguia tirar os olhos dela. Ainda sentia uma mistura de emoção e incredulidade. Sua mãe era real. Ela estava ali, sentada ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Eduardo dirigia com um olhar fixo na estrada, mas seu coração estava inquieto. Ele havia imaginado esse momento de muitas formas. Durante anos, se perguntara como seria reencontrar Ana Clara, como seria ouvi-la, vê-la sorrir novamente. Mas agora que ela estava ali, ao seu lado, sentia medo. E se ela tivesse mudado demais? E se não fosse mais a mesma mulher que ele amou? E, o pior de tudo, e se ela não quisesse ficar? Ele engoliu seco e apertou o volante. Mas então, sentiu um toque suave em seu braço. Olhou para o lado e viu Ana Clara estendendo a mão para ele. Um sorriso pequeno nos lábios. Eduardo hesitou por um instante. Então, segurou a mão dela. E naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. A chegada à mansão foi silenciosa. Ana Clara parou diante da grande porta de madeira, o coração acelerado. O tempo não havia mudado a imponência da casa, mas dentro dela, tudo estava diferente. Ela inspirou fundo. Tentando conter a enxurrada de sentimentos que a invadiu, Eduardo percebeu seu nervosismo e, sem dizer nada, segurou sua mão. Ela a apertou de volta, sentindo que finalmente estava onde pertencia. Luana abriu a porta e entrou primeiro, olhando para os cômodos como se estivesse vendo a mansão com outros olhos. Agora tudo fazia sentido. Cada foto, cada peça de mobília, cada espaço carregava uma história. Sua história. Ana Clara entrou logo atrás, sentindo o cheiro familiar da madeira antiga, misturado com o perfume suave das flores que decoravam a sala. Ela caminhou devagar, tocando os móveis, observando os quadros pendurados na parede. Foi quando parou diante de um piano de cauda preto. Seus olhos brilharam de emoção. Era o mesmo piano onde costumava tocar para Eduardo. Ela passou os dedos suavemente pelas teclas, sentindo uma onda de lembranças invadir sua mente. Então, lentamente, se sentou no banco e pressionou uma tecla. O som ecoou pela mansão. E por um instante, tudo parecia voltar ao passado. Eduardo observou em silêncio. Era como se Ana Clara estivesse se reconectando com aquela casa, com aquela vida que lhe foi arrancada. Então, ela respirou fundo e começou a tocar uma melodia suave, melancólica.
Luana sentou-se ao lado do pai e observou. Por anos, ela não teve nenhuma memória concreta da mãe, nenhuma foto, nenhum objeto, nada que a fizesse lembrar de sua origem. Mas agora, a memória viva estava ali, tocando piano na sala da casa onde ela deveria ter crescido. E isso valia mais do que qualquer lembrança perdida. Os dias seguintes foram uma mistura de adaptação e redescobertas. Ana Clara passou horas explorando a mansão, absorvendo cada detalhe, cada canto que antes era familiar, mas agora parecia novo. Luana a seguia de perto, ansiosa para conhecer mais sobre a mulher que sempre imaginou, mas nunca teve ao lado. Elas passaram tardes inteiras conversando no jardim, falando sobre o passado, sobre o futuro, sobre tudo o que perderam e tudo o que ainda poderiam viver juntas. Eduardo as observava de longe, sentindo o coração aquecido, mas algo ainda o incomodava. Damião Vasconcelos, o homem que destruiu sua família, ainda estava vivo, e ele não podia permitir que aquele fantasma continuasse assombrando suas vidas. Foi então que, numa noite silenciosa, Ricardo entrou no escritório com um envelope nas mãos. O senhor não vai acreditar nisso. Eduardo pegou o envelope e abriu rapidamente. Ao ler o conteúdo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele morreu? Ricardo assentiu. Ontem à noite no hospital, no derrame cerebral. Eduardo fechou os olhos e soltou um longo suspiro. O homem que destruiu sua vida morreu sem pagar pelos seus crimes. Ele deveria sentir raiva, mas na verdade só sentia alívio, porque no fim das contas, ele venceu, ele tinha sua família de volta, e isso era tudo o que importava. Naquela noite, Eduardo organizou um jantar especial na mansão. A mesa estava iluminada por velas, e pratos finos foram preparados para a ocasião. Luana ajudava Ana Clara a escolher um vestido, animada. Essa cor fica linda em você, mamãe. Ana Clara sorriu. Faz tanto tempo que não me arrumo para um jantar, então hoje é o dia perfeito para começar de novo. Ana Clara olhou para a filha e sorriu, emocionada. Sim, era um novo começo. Na hora do jantar, Eduardo serviu o vinho e ergueu a taça. Quero fazer um brinde. Ana Clara e Luana o observaram com atenção. Ele respirou fundo e sorriu. A nossa família, a nossa segunda chance. Ana Clara sentiu os olhos marejarem e segurou a mão de Luana. A nossa família, Luana sorriu. E que nunca mais nos separem. As taças se tocaram suavemente, e naquele momento, o passado finalmente ficou para trás. O futuro estava diante deles, e pela primeira vez em décadas, eles estavam juntos, como sempre deveriam ter estado.